Paz. Que Jesus possa valorizar os nossos corações, nos envolvendo na sua ternura e no seu amor. E que ao retornarmos para os nossos lares, nós possamos para lá levar as benesses que a espiritualidade já semeia aqui nesse nosso ambiente de trabalho e de oração. É uma alegria muito grande, um júbilo na minha alma, retornar pela segunda vez aqui no GAN para, nessa manhã de domingo, a gente se confraternizar em torno da mensagem do Espiritismo. O tema que nos foi proposto para a conversa dessa manhã, as dores da alma, é, sem dúvida alguma, uma proposta para a nossa avaliação e análise das aflições que chegam às nossas almas e aos nossos corações. Afinal de contas, quem de nós aqui presentes, encarnados ou não carrega a sua cota de dor, de conflitos e de lágrimas. E é claro que na intimidade da nossa alma se repercutem as grandes batalhas que nós travamos pela conquista da nossa paz, pela nossa renovação, pela busca desse reino dos céus que Jesus asseverou seria encontrado dentro de nós. Diante dessa realidade e de tudo aquilo que nós estamos testemunhando acontecer na sociedade, é evidente que em algumas situações, em alguns momentos, a dor, as lágrimas se acentuam e se nós não tomarmos cuidado, o desalento e o desespero podem se instalar dentro do nosso coração. Principalmente quando essas lutas chegam dentro da nossa casa, batendo a porta do nosso agrupamento familiar, e lá no palco ou na oficina mais cara aos nossos corações, na oficina das nossas almas, que é a nossa família, essas dores das nossas almas se acentuam quando no processo de incompreensão entre pais e filhos, enfim, quando a família entra em processo de conflito, nós nos angustiamos mais ainda. Todavia, consoante a proposta de Jesus, os ensinamentos do Evangelho, como eu disse no início, a grande batalha se passa dentro de nós. E é claro que nos instantes mais acerbos de profundas dificuldades, nós desejamos encontrar uma saída, encontrar uma porta ou encontrar algo que nos traga alívio imediato para os conflitos que nós experimentamos. E é claro que nesses dias de tanta modernidade, de tantas novidades, as pessoas andam à cata das novidades que lhe aliviem as dores de imediato. Nós desejamos, por uma característica ainda de espíritos imperfeitos que somos, a solução dos nossos problemas de maneira miraculosa, urgente e rápida. Todavia, não existem atalhos aqui na Terra. Não existem fórmulas miraculosas, não existem processos que possam acontecer, nos liberando das responsabilidades que nos cabe cumprir diante do processo da nossa evolução. Ou seja, ninguém pode caminhar no nosso lugar, ninguém pode enfrentar as dores e as dificuldades que cabem a nós enfrentarmos. Então, se existe uma novidade, se existe um atalho, um caminho, esse caminho continua sendo Jesus. Essa novidade continua sendo o Evangelho, ainda mal compreendido por nós, no sentido de aproximar o contexto da mensagem de Jesus para os nossos dias e assim nos fortalecer para o enfrentamento das dores das nossas almas. Então, que tipo de dores nós enfrentamos? Que tipo de dificuldades visitam o nosso coração? O espírito da nossa condição em processo de aprendizado constante aqui na Terra, ainda em processo de conhecimento das leis naturais que regem a vida aqui no nosso planeta, tem muita dificuldade em lidar com o próprio amor. Nós ainda estamos em processo de aprendizado do amor. Nós ainda não sabemos exercitar o amor ou colocá-lo em prática de maneira saudável. A nossa visão com relação a esse sentimento nobre que nós ainda estamos caminhando para experimentar é muito limitado. Então, o nosso sentido mais imediato é um sentido de posse e de domínio sobre
a pessoa amada. Diante disso, e no estágio em que nós nos encontramos, nós não aceitamos contrariedades e entendemos que as pessoas que nós amamos, sejam elas no campo afetivo, homem e mulher, ou no campo familiar, elas devem corresponder totalmente às nossas expectativas. E com isso, evidentemente, nós nos frustramos. E com isso, nós entramos em processo de dores, de dificuldades, no trato com o próprio amor. Porque nós queremos que as pessoas venham e se adequem ao nosso contexto de compreensão de como se deve amar. E diante disso, é claro, sendo a diversidade o maior presente que Deus levou à humanidade, diante dessa diversidade nós não conseguimos compreender como é que alguém que nós amamos não se adeque ao que eu entendo ser o modelo perfeito para a minha felicidade. Ou seja, eu tenho dentro de mim, o ser humano de maneira geral, alguns estereótipos, alguns tipos comportamentais ou de criaturas, e aqueles que se aproximam de mim, com os quais eu me relaciono, devem se adequar a esses estereótipos, a esses modelos que eu acredito serem os perfeitos. Então a gente observa hoje, quando as pessoas se apaixonam e elegem alguém para conviver, que elas passam por aquele período de encantamento primeiro, e depois, é claro, com a realidade da convivência, onde nós vamos nos mostrando, as diferenças vão surgindo. E parece que nós ainda não aprendemos a lidar com as diferenças, e com isso a gente acaba sofrendo. Aquela pessoa que eu idealizei hoje não é mais nem de perto sombra daquilo que eu imaginava alguém para me trazer felicidade. A gente transporta para o outro, né, a responsabilidade de nos trazer felicidade. Com isso, é claro que os conflitos se instalam, as dores das nossas almas se acentuam, e nós passamos aí a enveredar, como nós não sabemos reagir com as contrariedades, e todas as vezes que a vida diz não para nós, parece que nós não aceitamos muito bem, e não conseguimos adequar a nossa compreensão e a nossa aceitação das pessoas que são diferentes daquilo que nós imaginávamos que ela fosse. Isso se passa no campo afetivo entre homem e mulher, e hoje em dia vamos ser assim um pouco mais ousados aqui nessa manhã, em todo tipo de relacionamento afetivo, seja ele homem, mulher, mulher, não importa, as pessoas que se relacionam por amor, elas acabam no trato do relacionamento, depois de um tempo, tendo muita dificuldade em lidar com o parceiro. E a gente pode também, compreendendo esse aspecto inicial da nossa abordagem, mergulhar também no nosso relacionamento familiar. E é aí que os conflitos começam a aparecer e nós experimentamos dores nas nossas almas que realmente chegam a nos aturdir, e nós temos dificuldade de lidar com aquilo que se passa na intimidade do nosso coração. Por quê? Porque diante da realidade da reencarnação, todos aqueles que compartilham conosco a experiência doméstica, na ambiência familiar, são diferentes. Então, nós temos um filho e projetamos para ele a felicidade a longo prazo, e diante disso a gente já prepara o caminho para que ele possa atingir os objetivos que nós entendemos que vão garantir felicidade aos nossos filhos. E aí eles vão crescendo, se mostram como individualidades, se mostram como realmente eles são. E a gente começa a perceber que aqueles espíritos sobre os quais nós criamos expectativas não são exatamente o fruto da nossa imaginação e da expectativa que nós criamos. São criaturas bem diversas, são espíritos que têm outros anseios, e como nós ainda não aprendemos a amar, nós nos frustramos. Bom, esse filho não é exatamente aquele filho que eu imaginava que a divindade fosse me brindar. Aquela filha não responde às expectativas totais que eu tenho. E o grupo familiar vai se compondo com essa diversidade e com essas diferenças, e nós somos convocados ao exercício e ao aprendizado de amar. Nós somos convocados, aliás, me permitam fazer essa diariamente
Alô. Diariamente a exercitar o amor. Veja, no trato com o marido ou com a esposa, você acorda todos os dias com aquela pessoa e nem todos os dias você está de bom humor. E ali você tem que exercitar, você tem que dar bom dia, ser gentil, ser amável, ser compreensivo. É um processo de desenvolvimento da capacidade de amar. E à medida em que a gente vai se entregando, vai compreendendo essa realidade, alguns conflitos, porque nós vivemos várias dores na nossa alma. Várias dores. No campo da família, no campo profissional, no campo do nosso trato na casa espírita, nas lides da doutrina aqui, quando nós encontramos na ambiência da casa espírita, também encontramos a diversidade, pessoas que pensam de maneira diferente, e a gente tem que compor dentro do nosso coração e da nossa alma uma forma de compreender essa diversidade de maneira, veja como a misericórdia divina e as leis naturais são sábias que regem a nossa vida, de maneira em que eu possa aprender. Aqui nessa sala, todo mundo tem o que ensinar uns aos outros. Mas como nós somos criaturas extremamente orgulhosas, nós não temos um olhar. Nós ainda temos uma visão distorcida das pessoas. E essa visão distorcida traz para nós a compreensão equivocada da vida. Daí a instalação dos conflitos, das dores nas nossas almas. Então, alguém olha assim e fala: olha, o Adeilson vai fazer a fala essa manhã, ele tem 77 livros publicados, mas nem assim eu sei tudo. Não é publicação de livros, não é palestras ou seminários que garantem a mim a sabedoria plena. Então, quando eu me deparo com alguém, ou quando alguém se depara comigo, ou dentro dos vossos lares, ou dentro da minha casa, quando eu me deparo com a minha esposa, com os meus filhos, se eu tenho já a lente da reencarnação para olhar para o meu semelhante, eu saberei compreender que eu não estarei lidando ali apenas com o corpo físico, seja branco, preto, pobre, feio, rico, bonito, gordo, não importa. A essência, o espírito é um ser milenar que já viveu tantas vezes e que tem o que me ensinar. Ocorre que às vezes nós acreditamos que sabemos de tudo, então a gente vai sempre com a receita pronta, nem deixa o interlocutor falar, e eu não dou a ele a oportunidade de se mostrar e de me ensinar também. Quando nós falamos sobre família, sobre relacionamento pais e filhos, e ainda ontem eu fiz uma palestra e disse a mesma coisa que eu digo sempre, eu falo sempre isso, eu não vejo como mudar essa realidade, e a gente precisa falar, porque é algo que acontece e as pessoas não observam a necessidade dessa prática. Nós dissemos ontem lá que é preciso conversar com o filho e não falar com o filho, porque se eu converso eu dou a oportunidade dele falar, e se ele fala eu vou conhecer o filho que eu tenho. Se eu não converso eu não sei quem ele é. Isso acontece no casamento, na amizade, no setor de trabalho. Nós somos criaturas extremamente conflitadas emocionalmente, psicologicamente. Nós temos muitas dificuldades de aceitar o nosso semelhante, de aceitar o mundo como ele é. Então, aqueles homens que trouxeram lições para a humanidade, legados ético-morais, como Gandhi, como Martin Luther King, como tantos outros que eu poderia citar aqui, eles trazem para nós uma visão mais humanista, de maneira a nos indicar, olha, para ser feliz, para diminuir esse nível de conflito que nós experimentamos hoje, esse nível de ansiedade que a gente vive hoje, esse nível altíssimo de angústia que as pessoas experimentam a tal ponto de darem um tiro na cabeça e abdicarem da vida, porque nós mergulhamos tanto no exterior e esquecemos de visitar a atividade da nossa alma. Parece que nós perdemos a chave do nosso coração, parece que nós perdemos a referência das coisas mais simples, aquelas que acalentam o nosso coração, que nos dão um estado de felicidade e de paz, que nos permite enfrentar com serenidade essas dores que nos visitam, esses desafios que são diários. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores afirmam que a vida é feita de 1000 picadelas, de 1000 alfinetadas que a gente sofre diariamente. E quantos são os momentos em que nós somos contrariados? E quantos são os momentos em que nós somos desafiados e convidados? Olha, segura aí a tua onda, fica quieto,
não revida, deixa isso para lá. Mas nós somos criaturas, volto a repetir, né, porque somos todos nós mesmos, criaturas extremamente orgulhosas. E aí, na hora da contrariedade, o que acontece? Vem a contrariedade e nós não aceitamos, porque nós não podemos ficar por baixo de ninguém. Nós não entendemos que aquele que agride é um desajustado, que nos provoca e que nos tira do sério. Existem pessoas que têm a capacidade, algumas em especial, elas não precisam nem abrir a boca, basta se aproximarem que a gente já fica assim, preparando a resposta. Eu não sei se eu estou falando alguma verdade, se isso acontecer lá na minha terra, em São Paulo, né? Vocês sabem que eu sou de São Paulo, né? Eu já estou quase nordestino. E aí, o que acontece conosco? Nós ficamos assim já armados, prevenidos, porque eu preciso dar uma resposta, porque é inadmissível ouvir algo contra, pode ser até mentira, mas a gente se defende até de mentira, porque o nosso orgulho nos deixa cegos, totalmente cegos. Eu gostaria de trazer para a nossa reflexão essa manhã, eu fiquei pensando em alguma mensagem que eu pudesse trazer para trabalhar aqui essa temática das dores da alma. São tantas as dores que nos afligem, mas eu gostaria de comentar aqui e escolher essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a cólera, porque eu tenho certeza que ninguém aqui vai se identificar com ela, com a cólera, porque nenhum de nós estamos em estado zen, nós não vamos nos identificar. Essa lição eu vou ler, mas nós vamos refletir para os outros. É sempre para alguém que devia ter vindo para ouvir isso, né? E não nós, no caso, que viemos aqui essa manhã. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos, através dessa mensagem, dizem assim, que eu gostaria de refletir: a cólera. O orgulho vos leva a julgar-vos mais do que sois, a não suportares uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que acontece então? Entregai-vos à cólera. Claro que antes de nós nos entregarmos à cólera, nós soltamos aquela frase, aquela pérola clássica. Você sabe com quem está falando? Eu me lembrei da poetisa Cecília Meirelles. Cecília Meirelles dizia assim: nós somos muito menos do que pensamos, raramente um pouco mais. É triste, né? Que a gente ainda se comporte assim. Procurai a origem desses acessos de demência. Olha, o espírito pegou pesado aqui. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e, quase sempre, encontrareis como base o orgulho ferido. Está aí, a causa principal das dores das nossas mãos. O orgulho ferido. A presunção de acreditarmos que sermos os donos da verdade, de acreditarmos que temos a razão, a visão perfeita de todas as situações, de acreditarmos que nós temos a solução da felicidade para os nossos filhos. Os pais assim se iludem tanto que eles acham: meu filho vai ser feliz se ele fizer isso. Mas tem que perguntar para ele antes se aquilo que a gente entende ser o caminho da felicidade vai trazer a ele de fato felicidade. Eu preciso escutar o coração deles, né? Não é o preferido uma contradição que vos faz repelir as mais justas observações e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos, principalmente dentro de casa, aquelas pessoas que nos conhecem verdadeiramente. Quando falam, por que essas pessoas nos irritam tanto?
porque elas falam a verdade. E a verdade não vem do pai, da mãe, vem dos filhos também. Mas a gente não aceita. Com os filhos, o que a gente faz? Aumenta o volume da voz. Fala alto, como se o volume da voz fosse garantir razão aos nossos argumentos. Normalmente, quando a gente grita e eleva a voz, é porque a gente já não tem mais razão. Mas o nosso orgulho, o orgulho é um câncer na nossa alma. É o que gera todas essas dores que nós experimentamos, essas angústias, esses conflitos, essa insegurança. Insegurança terrível que nos faz sofrer. Insegurança terrível que faz com que nós acreditemos no amor apenas quando as pessoas estão ao nosso lado. As pessoas têm que provar diariamente, e tem gente que é assim: se não me ligou no meu aniversário, vai ficar 3 encarnações sem falar comigo. Veja como as coisas pueris nos incomodam. Orgulho ferido. E Jesus nos pede justamente o contrário, para que nós sejamos criaturas simples. E à medida que nós nos destituirmos desse orgulho, que nós nos liberarmos dessas cargas, desses lixos emocionais, que são verdadeiras algemas invisíveis que nos acorrentam, nos aprisionam ao sofrimento. Ontem, me permitam fazer essa citação, à tarde na palestra, o pai pediu para me fazer uma pergunta, e eu franqueei a ele a oportunidade, e ele me disse assim: olha, o que a gente faz quando tem um filho dependente químico, que a gente percebe que interna e sai, volta e usa droga de novo? O que eu faço? Eu largo na rua? Aí eu disse para ele: não, você continue amando o seu filho. Não larga na rua. Se você largar na rua, ele não vai ter alguém para dizer que ama ele. Você pode dizer. Nesse mundo hostil, que discrimina, que mata gays, que mata, que segrega viciados, que mata transexuais, principalmente nesse país homofóbico, grosseiro que é o Brasil, se essas pessoas não encontrarem alguém que diga dentro de casa: olha, eu amo você, como você é. Então eu disse a ele: ame seu filho. E ele disse assim: é verdade, eu vou continuar amando. Eu falei: ame. Se ele cair, dê a mão para ele. Quantas vezes? 10 vezes, dê quantas vezes ele precisar, mas dê a mão. Porque isso é doença, é enfermidade. Não é vagabundagem. Não, antigamente as pessoas acreditavam que quem fosse dependente de alguma droga era vagabundo. E aí é um caso hoje de saúde pública. E aí a gente precisa se liberar, ser mais leve, amar mais, porque só com a vacina do amor e da compreensão é que a gente pode ir se liberando e se curando dessa chaga chamada orgulho, que flagela as nossas almas, porque ele tem raízes. O orgulho tem raízes das mais diversas. Quando a gente está no trânsito, que alguém ultrapassa ou dá uma fechada que a gente quer responder da mesma maneira, é orgulho. Quando dentro de casa a gente ouve uma verdade que dói nas fibras do nosso coração e a gente quer dar uma resposta, é orgulho. Quando na casa espírita o médium recebe uma mensagem e não quer submeter a direção da casa, os companheiros para uma avaliação criteriosa, é orgulho. Então essa chaga está presente nos nossos corações. E enfrentá-la é uma questão individual, é uma questão de opção pessoal, de querer traçar um novo caminho. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz reprimir as mais justas observações e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos, até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris. Veja, nós somos minados às vezes por essas picadelas, por essas alfinetadas. Então a pessoa fala, no meu caso, a minha esposa fala comigo 3 vezes a mesma coisa.
E é claro, se eu não ouvi, né, ou vice-versa, eu falei com ela, ela não ouviu, a obrigação é repetir. Mas a gente já se enche de impaciência. Não tolera. Essas vias de acesso no nosso psiquismo são utilizadas muito bem por entidades perturbadoras e perturbadas para minar as nossas resistências emocionais. E aí um dia que se anunciava promissor, e nós acordamos bem dentro de casa, pode ser minado, né, e ser contagiado, contaminado com esses vibriões energéticos desses espíritos perturbados que aproveitaram a minha impaciência em lidar com a minha esposa para acabar com o meu dia. E eu, criança, infantil, acabo aderindo à sugestão e acabo enveredando por esse caminho. Eu estou falando de sofrimentos, pessoal, do dia a dia. Sofrimentos dos quais todos nós somos acometidos. Sofrimentos que cabe a nós o papel de debelar da nossa vida uma atitude nova e diferente. É certo que ao final do nosso encontro, ninguém vai ter encontrado nenhuma novidade. Eu não trouxe aqui a descoberta da pólvora e nem da roda. Eu estou falando sobre assuntos que nós já ouvimos demasiadas vezes e que ouviremos outras tantas vezes. Parece que da boca do Divaldo tem um peso maior. Parece que da boca do Haroldo Dutra Dias tem um peso maior. Mas da boca do meu filho ou da minha mulher dentro de casa não tem peso. Eles estão me dizendo a mesma coisa que o Divaldo diz, que o Haroldo diz, que eu falo por aí. São as mesmas coisas. Então está na hora da gente acordar para ter um relacionamento mais honesto com Deus, com a nossa própria vida, a fim de que essas dores que nos fustigam tanto, que nos trazem tanto sofrimento, possam passar e nós possamos ter uma vida mais feliz. Essa vida mais feliz não vai passar pela ação do outro. O outro não tem felicidade para me dar. Eu não tenho felicidade para dar para minha mulher. Ela não tem felicidade para me dar. É uma questão de aceitação. Vou fazer aqui uma confissão pública a vocês, em particular. Quando eu vim morar no Nordeste, eu queria desesperadamente ir embora daqui. Minha esposa teve que se munir de muita paciência, porque eu não suportava o calor aqui. E as diferenças que, é claro, que existem entre São Paulo e Nordeste, entre Recife ou qualquer capital, são diferenças que todo mundo reconhece. E eu fiquei aqui 1 ano e pouco sem fazer palestra, sem colocar a cara para fora de casa. E é claro que a água parada gera doença. E eu, responsável já por tantos livros, para tantas crianças e para tantos jovens, me omitindo de trabalhar. O que aconteceu comigo? Entrei em processo de enfermidade e fiquei doente. E o que mais eu via, qual era o meu desejo desesperado, essa vontade se acentuava de voltar. Eu vou voltar para São Paulo, eu vou voltar para São Paulo, eu vou voltar para São Paulo. E a coitada ficou só orando por mim, né? Até o dia que eu percebi, espera um pouquinho. Eu já escrevi até um livro chamado Algemas Invisíveis, que eu não tenho aqui para ler, que fala sobre essas algemas que prendem a gente. Aí eu disse assim, espera um pouquinho, eu estou jogando contra o meu time, só fazendo gol contra. Quem vai me fazer feliz aqui sou eu. Eu preciso me abrir para a vida. E me abrir, e quando eu me abri, meu Deus do céu, como eu estava equivocado, como o Nordeste tem me feito feliz, como os nordestinos têm me dado amor. Em todos os estados que eu vou aqui, eu só recebo amor, carinho. E eu agradeço a Deus hoje o fato de estar aqui. Claro que as minhas raízes estão em São Paulo. Eu tenho filho, tenho filha, tenho mãe. Mas a gente pode amar onde Deus nos plantou. E eu fui plantado aqui para alguma coisa. Ou eu elegia as dores da minha alma e jogava no lixo tudo que eu já havia feito nesses anos de trabalho, de literatura, ou eu dizia para mim mesmo, Wilson, está na hora de viver. Quando eu disse, está na hora de viver, aí a minha vida floresceu, eu não tenho mais como, não tenho agenda de tanto trabalho. Até novembro do ano que vem, eu já tenho viagens pelo Brasil todo, e Deus tem me abençoado com muito trabalho, com muita oportunidade.
de estar feliz. E hoje eu estou feliz. Então, a gente tem problema? Tem, mas eu estou feliz. Porque o importante é fazer, produzir, estar junto às pessoas, olhar a vida por olhos diferentes. Então, é possível que você nunca tenha passado por esse conflito, mas esteja passando por outros conflitos. Com o marido, com a esposa, com o filho. Eu não consigo compreender meu filho, mas olha, dá uma mudadinha na lente. Faz a tua parte para a situação melhorar. Não seja refratário para que as dores da tua alma não se acentuem e você não viva de conflito em conflito sem paz. Que você não durma, que você enverede pelo caminho da depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do planeta. O número de pessoas tristes vai aumentar, de pessoas que não veem razão na vida vai aumentar, porque as pessoas invariavelmente entram em processo depressivo e as dores das nossas almas se tornam chagas quando nós não aceitamos a vida como é. Quando a gente entra pelo processo da aceitação, eu aceito que o meu marido não é perfeito, ou eu aceito que o meu filho não é perfeito, ou meus pais, seja lá o que for, mudou o contexto, alterou. A aceitação já te garante 50% de paz. Os outros 50% você vai ter que trabalhar dentro de si a dificuldade do relacionamento diário com a pessoa diferente. Aceitação. Eu só não aceitei o coentro ainda, que eu não suporto coentro. Mas eu estou tentando, olha, eu já tentei torcer para o Náutico, mas o Náutico não corresponde. Aí eu falei, vou torcer para o Santa Cruz agora. O Santa Cruz, aí eu falei, não, agora é o Sport. Aí eu estou já em processo de, eu acho que eu vou ficar com o Corinthians mesmo, porque eu vou ficar 4 lá, né? Não, o é muito bom. Aí eu vou por aí no restaurante, tem sopa? Tem. Por favor, tem coentro? Tem. Eu falo, moça, mas é assim mesmo, aceitação. Quando eu aceitar o coentro na outra encarnação, eu vou ser mais feliz. Para a minha felicidade ser completa aqui no Nordeste, eu preciso aceitar o coentro, né? Continuando aqui com a leitura dessa mensagem que eu considero que baliza, né, nosso papo de hoje, com a mensagem a cólera, eu vou repetir até o trecho, né, para que a gente reflita. Por favor, reflitam nesse trecho, que é muito importante, porque eu tenho certeza que acontece com todo mundo aqui. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual julgais que todos devem curvar-se. Então, a gente acha que as pessoas devem se curvar